Olá, tudo bem com você? Meu nome é GPP 2010 e sim, eu sei que faz uns 6 ou 7 meses que eu não posto vídeo, mas eu parei de postar vídeo porque eu simplesmente estava desmotivado. Mas não se preocupem, porque agora eu voltei com o iceberg do Plants vs Zombies. E sim, ele é bem longo, já vou avisando isso. E já vou avisando que, assim como o iceberg do Angry Birds, eu peguei vários icebergs da internet e juntei eles e coloquei alguns tópicos a mais. Mas se você quiser ver os icebergs originais, eu deixarei o link deles na descrição ou nos comentários fixados. Eu gostaria de agradecer também ao 660NJ e o Lugalan por algumas informações para o vídeo. E a partir de agora vamos começar a falar de PvZ ao invés de Plants vs Zombies, porque é menos letra. Mas bem, vamos começar o iceberg. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos explorar o iceberg das comidas extintas. Esse iceberg é uma criação minha, mas eu usei como inspiração o perfil Comidas Extintas lá do Twitter, que foi criado pela Isabela Tomé. Ela posta com frequência esses produtos que não são mais fabricados, então boa parte desse iceberg foi retirado lá do perfil dela. Mas eu também complementei com outros tópicos, pois é um assunto bem interessante e bem amplo. Então vai ser um conteúdo um pouco diferente, mas eu acho que vocês vão gostar, pois ele gera aquele sentimento de nostalgia e curiosidade que a gente ama. Então, sem mais delongas, bora pro tema. Isso se refere a um zumbi que aparece no PvZ1 na fase 4.10 e em vários outros jogos da franquia PvZ. E ele é só um easter egg mesmo. E se trata de uma conquista no qual você ganha ela scrollando a área de conquista até lá embaixo. E uma curiosidade, você verá os zumbis da versão chinesa do jogo lá embaixo. Mustache Mode ou modo bigode era um modo de PvZ que poderia ser ativado caso você digitasse Mustache no seu teclado. E isso iria te dar uma conquista, e deixar a maioria dos zumbis com bigode. E alguns outros códigos no qual gostaria de citar, nos quais são Filter, no qual deixa a maioria dos zumbis com óculos, Trick Out, no qual altera a aparência do cortador de grama. Esse código que está aparecendo na tela, que não sei pronunciar, muda o efeito sonoro de Brains. Pinata faz os zumbis derrubarem doces quando morrem. Daisies, quase a mesma coisa do Pinata, só que ao invés de doces são flores. Dance faz os zumbis dançarem. E o último código, que é uma sequência que está aparecendo aí na tela, que só toca o efeito sonoro de quando você pega a planta. Nada demais. Isso se refere que o design do zumbi dançarino do PvZ1 antigamente fazia referência ao Michael Jackson e sua música Thriller, mas acabou sendo removido pois Michael Jackson curiosamente havia morrido um mês depois de PvZ ter sido lançado. Essa é uma página de PvZ1 no qual contém vários minigames e modos de jogo inacabados, sem falar que o Ice Level também pode ser encontrado aqui, mas falaremos dele mais para frente no iceberg. E essa página só pode ser acessada por meio de cheats. Isso se trata que na versão de iOS do PvZ2 pode ser encontrado quase nenhum ou praticamente nenhum som ou música no jogo. Isso acontece por causa de um bug no qual, segundo os devs do jogo, é muito difícil de consertar, envolve vários problemas técnicos. E bem, faz quase 3 anos que eles falaram que estavam tentando resolver o problema. Isso se trata de uma creepypasta bem ruim de Plants vs Zombies, nem vou mais falar sobre ela nesse vídeo. Inclusive o Vagman Leaf fez um remake dessa creepypasta que ficou muito bom, recomendo muito.
No PvZ Garden Warfare 1, teve alguns personagens que foram patrocinados por marcas famosas, como Aquafina e Cheetos. Isso se refere que em um mapa de Garden Warfare 1, você poderia encontrar o Slenderman escondido entre as árvores. Mas depois de algum tempo, o Slenderman foi devorado pela carnívora. Isso se refere que no mundo da turnê da Idade da Juba do PvZ2, o Dr. Zumbão faz uma referência ao meme do Rick Brown. Nada demais. Isso se refere às animações de mortes raras que podem acontecer no PvZ1 enquanto você estiver jogando ele, como por exemplo esse zumbi morrendo pra batata ou essa outra. Isso se refere a uma música do PvZ1 que foi descartada do jogo. Ela era suposta para tocar durante a boss fight do Dr. Zumbão, mas acabou sendo trocada pela Brainiac Maniac. Vamos ouvir a música agora. Bem, isso se trata das artes conceituais do PvZ1 e podemos dizer que algumas delas são bem bizarras. Mas como há muita coisa para ver nesse tópico, vamos para o próximo, senão o vídeo iria ficar bem mais longo do que ele já tá. PvZ2 teve muitos conteúdos removidos, como o poder Power Pinch, que foi removido e substituído pela Bola Poderosa, porque era inútil e era muito difícil de se usar, sem falar que era bem menos eficaz do que a Bola de Neve. Ou o minigame da memória do Egito Antigo, ou até as chaves que você desbloqueava para abrir os outros mundos do PvZ2. Tudo isso e várias outras coisas que obviamente não iríamos citar porque o vídeo ia ficar muito longo, foram removidas do jogo por nenhum motivo aparente. Você já percebeu que no mundo da Praia Boa Onda do PvZ2 não tem uma música de minigame própria que nem os outros mundos? Bem, acontece que ninguém sabe o porquê esse mundo não tem uma música de minigame própria. E até o próprio compositor de PvZ2 não sabe o porquê a PopCap não pediu pra ele fazer música de minigame pra esse mundo. Isso se refere a uma música de PvZ2 no qual quase ninguém conhece, porque é uma música que só toca nos créditos do jogo. E ela é bem longa, e por isso não irei botar música pra tocar que nem as outras.
Isso se trata de um combo super roubado no PvZ2, no qual, se você usasse o poder do adubo no feijão mola e ao mesmo tempo colocasse a turbinada, você iria tirar todos os zumbis do gramado em questão de segundos. Mas depois de um tempo esse combo foi removido. E estranhamente foi na versão que a Arena lançou, então meio que já foi explicado porque eles removeram esse combo. Mas você ainda pode replicá-lo com outras plantas no jogo. Se o seu oponente usar uma violeta encolhedora nos zumbis, eles obviamente vão encolher. Mas se você usar qualquer tipo de carta que faça seus zumbis voltarem para as lápides vão ficar gigantes. E os zumbis que saírem delas também vão. Atualmente, Jorge Fan segue trabalhando em novos jogos e considera a PvZ sua obra-prima. E de vez em quando faz tweets sobre a franquia. Se você selecionar uma planta quando algum level do mar esperar se acabar, você irá poder plantá-la na água. E é uma curiosidade bem interessante. Por causa de um bug que deixava a carnívora extremamente poderosa no BFN, ela acabou sendo removida dos servidores multiplayer do jogo no final de agosto e só voltou no início de setembro. Isso se refere a um bug que podia ser encontrado em todos os jogos de tiro da franquia PvZ. Ele basicamente, como o nome já diz, trocava o seu time, mas não o seu personagem. Ou seja, você poderia ver uma Spider-Ervilha no time de zumbis ou um zumbinho no time das plantas, o que deveria ser bem engraçado. Isso se trata que na época que o PvZ2 foi anunciado, as pessoas começaram a espalhar certos vazamentos sobre o jogo na internet. Alguns claramente eram falsos e outros até que eram bem feitos. Isso se trata de uma noz escondida que você poderia encontrar ela scrollando bem rápido para cima no construtor de deck do PvZ Heroes. Isso se refere a uma versão antiga do tema do Mar dos Piratas do PvZ2, criada pela própria compositora do primeiro jogo. Só que o tema acabou sendo descartado depois dela ter saído da PopCap. Mas você pode encontrar o tema antigo no canal dela. Mas agora vamos ouvir um pouco.
Como o BFN foi cancelado, várias coisas que eram para estar no jogo acabaram sendo canceladas, como a Iceberg Lettuce, que praticamente estava pronta, inclusive você conseguiria jogar com ela por meio de cheats, supostos trajes lendários, bosses, um personagem gnomo que inclusive estava 100% jogável, e muito mais coisas que não irei falar nesse vídeo. Isso se trata de quadrinhos chineses de PvZ, ou comic chinesas, no qual não iremos ir muito a fundo, já que eu não entendo chinês e porque a comunidade diz que elas são uma completa bagunça, ou até mesmo um pouco bizarras. E se trata de produtos ou jogos bootleg de PvZ. E acredite ou não, eles são muito fáceis de se encontrar. Só de você pesquisar Plants vs Zombies na Play Store, já vai aparecer vários jogos falsos de PvZ. Isso se trata de artes conceituais de Garden Warfare 1. E, meu Deus, o que eles fizeram com a Spider-William? E também o Gravedigger, o coveiro, que seria o cientista. Um poder do All-Stars que deixaria ele muito, mas muito forte. Mas há muito para falar só nesse tópico, então vamos para o próximo. Isso se refere que no Garden Warfare 1 o Flag Zombie dava um buff de velocidade, mas no Garden Warfare 2 ele começou a dar um buff de defesa. É estranho eles terem feito essa mudança do nada, mas ok. Há muitas plantas descartadas de PvZ2, como a Mini Spidervilha, Beach ou Beterraba, Sangan, Sunpot, Ice Current e várias outras. Bem, isso se refere que havia um tema beta para o futuro distante, que na minha opinião é bem melhor do que o tema que temos hoje em dia. Vamos vê-lo agora. Isso se refere que o trailer da DLC do Garden Warfare 2, Zombies Down, é uma referência ao final de Breaking Bad. A Idade das Trevas do PvZ2 seria muito diferente do que a Idade das Trevas que temos hoje em dia, já que era suposto para ter mais de 8 cogumelos no jogo, um deles sendo um medugumelo. Sem falar que havia zumbis descartados, como esse zumbi de barril e vários outros que estão no código do jogo, como o zumbi ladrão e variantes dos zumbis. E segundo as informações que temos, tudo isso foi descartado porque depois que o Mundo do Futuro Distante foi lançado, vários funcionários da PopCap saíram da empresa, então eles não tinham funcionários e recursos suficientes para trabalhar em um mundo tão ambicioso. Em 2021, a PopCap fez um formulário do Google pedindo por ideias e opiniões sobre futuros jogos mobile de PvZ, e eles publicaram 2 imagens de PvZ nunca vistas antes, e parecia ser um jogo com estilo de RPG. Então, nós ficamos sem nenhuma informação do jogo até começo de 2023, no qual foram reveladas mais imagens do jogo, e também descobrimos que ele iria ser um roguelike, e não um RPG. E tivemos a confirmação de que esse jogo havia sido cancelado. E, segundo a vazamentos, eles não haviam terminado nem o primeiro nível do jogo, o que é meio triste. Isso se refere a um bug em Garden Warfare 2, no qual faz você ficar fora dos limites do mapa. E geralmente é usado para descobrir conteúdos secretos ou descartados dos mapas, mas também é usado como forma de cheats nas partidas.
E se trata de um mod de PvZ1 do qual deixa o jogo muito difícil. Recomendo ver esse vídeo caso queira entender o quão difícil é esse mod. Em um jogo chinês de PvZ, um tal David do Mal aparece. Só isso mesmo. Isso se refere que se o adubo duplo do PvZ Heroes ficar vivo por muito, mas muito tempo, ele vai chegar a um número de vida e ataque tão grande que vai simplesmente jogar de Vasco automaticamente. Bem, PvZ era para ter um filme da DreamWorks. Sim, isso é oficial. Inclusive há várias artes conceituais para o filme. Mas ele acabou sendo cancelado. E agora estou me perguntando, como seria um filme de PvZ? Isso se refere a um jogo chinês de PvZ com o mesmo nome. E o jogo foi criado como uma forma de propaganda para um evento que iria acontecer em um outro jogo chinês de PvZ. Isso se trata de parques temáticos de PvZ, nada demais. Inclusive algumas atrações desses parques são bem da hora e tem uns designs bem interessantes. Há um total de 2 notas secretas em PvZ. A primeira pode ser encontrada no menu de ajuda do jogo e na nota estará escrito o seguinte: ajuda para o jogo de plantas e zumbis. Quando os zumbis aparecerem, apenas sente-se e não faça nada. Você ganha o jogo quando os zumbis chegarem em sua casa. Esta sessão te ajuda trazida a você pelos zumbis. E a segunda nota você poderá encontrar no manual de instruções do jogo, e nela estará escrito o seguinte: caras pessoas com cérebro, por favor, não plantem girassóis. Eles são feios e não sabem dançar. Sinceramente, os zumbis. Isso se refere que se você botar vários bang jump zombies em só um girassol, você acabará ganhando bem mais sóis do que devia. Isso se refere que o PvZ Adventures acabou virando uma Lost Media, e as únicas coisas que temos dele são todos os vídeos do YouTube e algumas imagens do jogo. Há um personagem BFN chamado Sargento Pio, e ele fala essa frase que ficou bem controversa: Age is just a numbers, bro. Ou a idade é só um número, broto. O que acabou causando uma controvérsia gigantesca na comunidade. E depois de um tempo essa fala acabou sendo removida. Mas como a PopCap não percebeu que isso poderia dar algum tipo de polêmica ou controvérsia? Hollow Earth é uma mini história contada nas descrições de algumas plantas e zumbis do PvZ Heroes. E basicamente a Hollow Earth é o lugar de onde todas as plantas e zumbis primitivos do PvZ 2 vieram. Isso é basicamente um Paul o Talking Tom da vida, só que com PvZ no meio. Não tem mais nada para falar sobre esse tópico. E se trata de um outro mod de PvZ que deixa a dificuldade dele extremamente difícil e é facilmente considerado um dos mods mais difíceis de PvZ. Recomendo ver um dos vídeos que está aparecendo na tela para você entender quão extrema é a dificuldade desse mod. Sim, isso é verdade. O gelo do Melo dá um dano equivalente a um tiro de uma Dispara Ervilha, o que é bem interessante, eu não sabia disso. Isso se refere ao almanaque da imitadora. E no almanaque da imitadora é mencionado uma suposta guerra de plantas e zumbis que ocorreu em 76. Muitos fãs assumem que 76 significa 1976, mas se isso significar literalmente 76, a imitadora é uma planta extremamente velha. Bem, Gravedigger, como já havíamos falado antes,
foi um zumbi descartado de Garden Warfare 1. Mas dentro de suas texturas, podemos ver as texturas de um outro zumbi descartado, o zumbi da SWAT. Isso se refere que há algumas animações não utilizadas do zumbi escavador sem sua pá. Mas não é só isso. Na verdade, em uma versão antiga de PvZ2, caso você usasse o dano em área do canhão de coco nele, ele iria perder sua pá e iria ficar completamente bugado. Mas o bug foi corrigido pouco tempo depois. Em 2016, Make-A-Wish deu uma oportunidade a Miles, um garoto de 8 anos que estava com um tipo de câncer, de visitar a empresa do PopCap. Lá, ele acabou criando uma planta chamada Rooting Red, que logo depois acabou sendo adicionada à versão chinesa de PvZ2, mas rapidamente removida e substituída pela atual pistão Pinnacle, já que eles não haviam permissão para usar a planta, o que é triste. Isso se refere às betas vazadas de PvZ, no qual podemos ver várias plantas descartadas, como a repolho punta de gelo, esse relógio e até essa planta bem esquisita. Sem falar nos zumbis descartados, como esse zumbi com cachorro ou esse zumbi voador. E mais algumas outras coisas nos quais não iremos mencionar, porque senão esse vídeo ficaria muito mais longo do que já está. Isso se refere a essa roupa que acabou sendo removida da loja de PvZ2, mas como só foi removida da loja, você pode usá-la se você já tinha comprado ela antes. Isso se refere a um Davis Kilo do PvZ1, que acabou sendo removido. Isso se refere a plantas trocando de dinheiro na franquia de PvZ, o que é algo bem comum, já que em PvZ2 o jogo se refere a carnívora como ele, mas em outros jogos da franquia a carnívora é referida como ela, sem falar que isso acontece com a disparavilha de fogo e várias outras plantas da franquia. Isso se refere a plantas criadas por fãs que acabaram realmente entrando no jogo, como por exemplo a ervilha de plasma ou o Rooting Red, falado anteriormente. A maioria das pessoas culpam a EA pelas microtransações no PvZ2, mas na verdade, de acordo com alguns ex-funcionários do PopCap, a EA não teve nada a ver com isso, e a escolha foi feita pelos funcionários internos da PopCap. Harvey Flex Carter é um dos únicos humanos que tem sua existência confirmada e aparece no PvZ. Isso se refere que um ícone do Gravedigger foi encontrado nos arquivos do jogo, e algumas pessoas sugerem que depois dele ser descartado, ele virou um boss do modo Operação de Jardim. Battle Z foi um nome antigo da arena do PvZ2, mas acabou sendo alterado porque uma companhia chamada Electron processou a PopCap por copiar o nome do seu jogo Battle Z. E como a EA não queria tantos problemas, ela simplesmente fez a PopCap trocar o nome do modo de jogo. Mesmo que provavelmente eles iriam vencer o processo. Isso se trata de um chip oficial entre o zumbi normal e o Flag Zombie. Isso não foi uma piada. Isso é bem simples, só se refere que nos sprites da Chompzilla do PvZ Heroes tem uma imagem de um macaco. Se você conseguir fazer 10 pessoas usarem o emote em uma parte específica da base lunar Z, uma minhoca gigante vai aparecer. Eu sei, pode parecer estranho no começo, mas na verdade Sexy Cash é o nome da engine que a PopCap criou para a PvZ. Inclusive, o nome antigo da PopCap era Sexy Action Pool. Isso se refere a um evento que durou uma semana no PvZ3 antigo. E todos os levels desse evento eram paródias de filmes ou jogos famosos. E esses levels são Flight of Snapdragon, Dave Adventures, The Plantastic Adventures of Pea Shooter, Baron von Mecha Craig, Sunflower Believer, Points Be Hard,
Shuffle, Boil and Truffle, She Wore a Purple Cloak e Departure. PvZ passou por diversos nomes, mas o que chegaram a fazer parte de uma build ou beta são Zone Botany, Bloom e Doom e Lawn of the Dead. Insaniquarium é esse jogo da PopCap, e de acordo com George Fan, PvZ era para ser uma sequência a esse jogo, mas acabou ficando tão complexo que eles tiveram que fazer um outro jogo, e esse jogo foi PvZ. Na descrição da Nozervilha no PvZ Heroes é dito o seguinte: mamãe era uma Spidervilha, meu pai era uma nossa. Eles disseram que não daria certo, mas eles estavam enganados. Ou a descrição da Girassol de Fogo, que diz o seguinte: há rumores que a Girassol já saiu em encontro com a Spidervilha de Fogo uma vez. Ou seja, de acordo com essas informações, plantas se reproduzem. E quantas outras plantas são criadas a partir desse jeito? Bem, só essas duas são confirmadas. Mas provavelmente tem muito mais. PvZ Chinese Mini Programs são uma coleção de jogos de PvZ lançadas pela Talk Web e Melting Games. E a maioria deles podem ser jogados em WeChat ou QuickQuick, e algumas delas tinham versões web que acabaram sendo descontinuadas, enquanto outros podem ser jogados por aplicativos como a Bilibili e Tiebabaidu. Mas alguns deles foram descontinuados e não podem ser acessados mais de nenhuma forma. Há um total de 36 jogos desses mini programas, de acordo com a wiki de PvZ. Isso se refere a essa concept art de PvZ 1, no qual podemos ver a carnívora com olhos. Vamos para o próximo tópico. Sim, isso é verdade, e por incrível que pareça, os engenheiros do PvZ Garden Warfare 2 podem curar seus teleportadores até a metade da vida, só ficando perto deles. E não, a Rosa não tem esse poder, só um engenheiro, o que não faz o menor sentido. Brain Street era para ser uma versão zumbificada do mapa Main Street do PvZ Garden Warfare 1, e ele era suposto para lançar no Garden Warfare 2, obviamente, mas foi descartado e substituído pelo mapa Zombopolis, no qual você pode encontrar uma referência a esse mapa. Isso se refere a uma versão de PvZ1 com menos plantas e zumbis, e o objetivo do jogo é conseguir o maior número de pontos, e você consegue esses pontos matando zumbis. Houve algumas coisas do evento Tale of Taco do PvZ Garden Warfare 2 que acabaram sendo descartadas, como um diálogo com o Taco dos Sonhos ou sistema de recompensa. Fora que por causa desses vazamentos, os dataminers encontraram nos arquivos do jogo o nome do BFN, e coincidentemente um mês depois o trailer do jogo foi vazado. Isso se refere que por causa dos Xcot Games, sim, aquele youtuber que faz conteúdo de PvZ2 até os dias de hoje, ter ganhado um desafio da PopCap que foi vencer a Pinata Party do PvZ2 sem plantar plantas por 3 segundos. Ele ganhou uma chave do mundo para todos, mas isso foi removido na versão 5.3.1. E meio que era inútil, pra falar a verdade, mas mesmo assim, obrigado, Xcot Games.
Isso se refere a um NPC que você poderia encontrar nas versões antigas de Garden Warfare 2, fora dos limites do mapa do esgoto. Ele tinha duas linhas de diálogo. A primeira sendo, eu não tenho missões para você agora, e a outra falando para você voltar mais tarde. E supostamente era para esse NPC ser o Dr. Zumbão. Na versão 5.8 de PvZ, por algum motivo, todos os zumbis receberam buffs em sua velocidade e vida. Mas, na atualização 6.0 e 6.3, esse buff foi removido. Isso se refere que quando a temporada de PvZ Heroes começou, ao invés de dizer temporada 9, estava dizendo temporada 702. Mas quando a temporada 9 acabou, as temporadas voltaram ao normal. E foi para 10 normalmente. Isso se refere que o nome de PvZ 2 foi alterado para Plants vs Zombies 2 It's About Time, para Plants vs Zombies 2, mas depois eles trocaram para Plants vs Zombies 2 Free e depois trocaram para Plants vs Zombies 2 de novo. Bem, sabe aqueles levels extras que aparecem assim que você zera o PvZ 2? Bem, todos esses levels foram feitos por esse cara aqui, chamado Sambiri. E talvez você tenha algumas coisas legais para ver para ele. Isso se refere a um modo de jogo descartado de Garden Warfare 1, no qual os zumbis precisavam sobreviver a várias carnívoras ao redor do mapa. Aí vem o nome, Jump Virus. E se você fosse morto, você teria que jogar com uma carnívora. Mas havia duas variações desse modo de jogo. A primeira, no qual você teria que conseguir antivirais até a chegada do Dr. Zumbão. E a segunda variação, na qual você teria que conseguir peças de raio para fazer um pedido de ajuda e ser resgatado. Já que a versão de PvZ 3 antiga acabou sendo descartada, vários zumbis e plantas que eram para vir para o jogo acabaram sendo cancelados. E como há muita coisa para cobrir, vamos para o próximo tópico, até porque esse jogo era uma merda. Você já ouviu falar na Dispar Ervilha? Já ouviu falar na Tripla Ervilha? Mas e na Dupla Ervilha? Não essa Dupla Ervilha, essa daqui. Ela aparece naqueles mini programas chineses que já havíamos falado antes. Isso se refere que é possível encontrar uma cadeira do Dr. Zumbão embaixo do mapa grande norte branco. Sim, isso é verdade, já que foi encontrada uma animação de Idol do David Doidão no Garden Warfare 2, provando que ele iria aparecer fisicamente no jogo, que nem o Dr. Zumbão, mas essa ideia foi descartada. Em uma apresentação de 2010, foi mostrada duas builds de PvZ, a de julho de 2006 e a de abril de 2008. E por mais que algumas builds de PvZ já tivessem sido vazadas, essas provavelmente seriam as mais antigas. Inclusive na de abril de 2008 podemos ver o Infamous Level, no qual falaremos mais para a próxima camada do iceberg. Hard Nut é essa noz de PvZ Adventures, e a descrição dela é, digamos que, um pouco suspeita, já que sua descrição diz: eu não assobio para os girassóis como algumas outras plantas. É desrespeitoso e objetificante. E também não consigo assobiar. Ok? Mas o que ele quer se referir com o termo assobiar para os girassóis? Bem, eu não sei e é melhor nem pensar sobre isso. Em um evento de PvZ 2 para comemorar os 13 anos da franquia, é possível ver o seguinte diálogo entre o David Doidão e o Girassol. Girassol, você pode falar. Sim, senhor Dave, a maioria das plantas que têm 13 anos podem. Espero que os artistas de Rule 34 estejam orgulhosos de si mesmos após essa descoberta. Sim, há uma máquina de caça-níqueis com estilo de PvZ. Só isso mesmo.
Sim, isso é verdade, já que nos arquivos do jogo foram encontrados modelos e texturas do Gargantuar Prime e do Bugbot Imp, mas eles estão no Garden Warfare 2 com novos modelos. Isso se refere a uma loja dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Small Ass Teleporter, ou teleportador para bundas pequenas, em português, é o nome de um modelo de um teleportador em Garden Warfare 2 que nunca foi utilizado. Ele só tá no iceberg por causa do seu nome. Ice Level é um level no qual só pode ser encontrado na Link Page, e é um dos mais misteriosos da franquia. E quando você tenta jogá-lo, você tem suas plantas pré-selecionadas, nenhum sol cai do céu e nenhum zumbi aparece. E por fim, o level dá game over sozinho, após 30 segundos. Mas podemos descobrir sua origem por meio de uma imagem de 2008, que comprova que na verdade o level só foi uma piada de 1º de abril entre os devs e os testadores do jogo naquela época. Sim, só isso. Ask a Zombie era um blog do próprio site da PopCap, no qual você poderia fazer qualquer tipo de pergunta aos zumbis. Esses blogs duraram de 2011 até 2014, e em 2016 o site foi fechado. PvZ Horror é uma série de remakes de músicas de PvZ, só que com um tom mais assustador, criada pelo Gennaro Peguraro. Mas o que destaca essas músicas são suas artworks, e algumas delas só dão uma sensação de desconforto ou nada, mas tem umas que são realmente assustadoras e muito bem feitas. Sem falar que eles fizeram um mod inspirado nas artes dessas músicas. Isso se refere a texturas dos jardins em que foram encontradas nos arquivos do jogo. Só isso. Isso se refere a um jornal mostrado em um quadro do Garden Warfare 2. E nele podemos ver que há muito tempo atrás houve uma feira de ciências e o Dave acabou ganhando, o que deixou o Dr. Zumbão meio chateado. E há várias teorias de que essa guerra entre plantas e zumbis começou por causa desse acontecimento específico. Para ajudar a promover o PvZ2, pacotes contendo várias sementes foram distribuídas a várias pessoas. Inclusive, realmente tinha sementes de plantas dentro daqueles pacotes. Por algum motivo, em um pôster promocional de PvZ2, podemos ver a Tordália com uma boca. Não me pergunte por quê. Há alguns bosses descartados de Garden Warfare 2, com eles sendo Imitadora, Zombot, Zumbinho Renegado, Super Chili Bean, Fiddlestick Crab, Beatboxers e meu favorito, o robô suco de laranja. Plantas sombrias do PvZ2 são plantas que podem ser bufadas quando estão próximos à Dama da Noite. Mas você sabia que existe uma Jackfruit sombria? Sim, essa planta da versão chinesa de PvZ2 apareceu em uma imagem que a conta oficial da WeChat do PvZ postou. Mas depois de um tempo foi revelado por um community manager que só foi uma piada da conta da WeChat e que a Jackfruit sombria nunca foi adicionada ao jogo. Cagayan de Oro é uma cidade das Filipinas. Em 2010, em uma prisão da cidade, acabou acontecendo uma fuga de 5 prisioneiros, porque o guarda estava ocupado demais jogando Plants vs Zombies. Ok, vamos pro próximo tópico. Iceman é uma máquina de arcade, que basicamente é uma cópia da máquina de arcade do PvZ. Foi descoberto que em uma das builds vazadas de PvZ, a Torchwood tinha uma habilidade especial, na qual se os zumbis tentassem comer ela, eles iriam tomar dano. Isso se trata de um arquivo encontrado no PvZ2, no qual não faz nada e não tem função. Arate é um jogo de PvP mobile, e dentro do jogo há um personagem chamado Ninja, no qual se parece muito com Tolkien.
Ei of Sauron é o nome do mega girassol que fica no mapa Floresta Costeira. Inclusive, ela teria uma habilidade, no qual ela iria tirar um laser gigante em direção aos zumbis, mas isso acabou sendo descartado, por deixar as partidas muito difíceis para os zumbis. O que é o Sol? Qual é seu propósito? Para que ele serve? Bem, nós temos algumas respostas para essas perguntas, mas não uma resposta definitiva. Como por exemplo, no Garden Warfare, o Sol é um tipo de cura, mas no PvZ 2 ele é mencionado como um tipo de moeda. E vários outros jogos chineses dizem a mesma coisa. Porém, alguns outros dizem que o Sol pode ser trocado por moedas, e não ele ser a moeda. Mas no Garden Warfare diz que o Sol tem um tipo de calor. E é por isso que vemos os girassóis usarem o Sol como um tipo de arma. Mas até hoje nunca tivemos uma resposta concreta do que é o Sol e o que ele poderia ser. Será que um dia teremos uma resposta? Provavelmente não. James Level é um minigame no qual só pode ser encontrado na versão chinesa de PvZ e ainda só na versão de iPad. E o minigame é basicamente a boss battle do Dr. Zumbão do PvZ. Em uma entrevista com a compositora de PvZ-1, ela disse que, para fazer o som de quando o zumbi é acertado na cabeça com uma manteiga, ela tentou atacar uma manteiga em uma tigela de mingau. Mas como não ficou bom, ela simplesmente atacou uma manteiga na cabeça do Jorge Fan para fazer o som. Na época que PvZ ainda era para ser uma sequência de Inzaquarium, eles estavam planejando inimigos para serem adicionados ao jogo. E uma dessas ideias eram aliens, mas essa ideia acabou sendo descartada quando o PvZ deixou de ser uma sequência para Inzaquarium. Em 2016, uma pessoa que trabalhava na PopCap tirou uma foto de uma espécie de um mural de fanart de PvZ Heroes. Inclusive dá pra ver uma fanart de chip lá também. Bem, isso se refere que por algum motivo encontraram nos arquivos da versão chinesa de Angry Birds sprites de uma planta e de um zumbinho de PvZ. E em um jogo chinês de PvZ chamado PvZ Online, encontraram efeitos sonoros de Angry Birds. Veja você mesmo. Bem, o nome já é autoexplicativo. Isso se refere que o modo chefão era para voltar em PvZ Garden Warfare 2. Só que acabou sendo descartado. E a única coisa que temos que prova isso é essa imagem. Isso se refere a uma mecânica de confiança descartada do Bolota, do BFN. E nós não sabemos como ela funcionaria. Mas, se fosse para adivinhar, essa mecânica serviria para você invocar o Carvalho antigamente. Mas essa é a minha teoria. Sim, o zumbi em Patife tem dano em área. Só que é bem pouco e só dá 1 de dano. Sim, já que no dia 8 do futuro distante do PV2, o Dr. Zubão diz o seguinte: nesse mundo, seu cérebro foi coletado há anos atrás. O que significa que sim, o player morre no futuro. Isso é bem bizarro, mas isso se refere que um dos devs que estava trabalhando em Garden Warfare 2 disse que o jogo estava completamente morto. Ninguém estava mais trabalhando nele. E disse que o game só estava rodando por causa de uma IA chamada Steve. O que é um pouco estranho se isso for realmente real.
ah, simplesmente bizarro para dizer mínimo. Cheater é uma conquista de PvZ Adventures, no qual você só ganhava hackeando o jogo. Sim, quando você abrisse debug mínimo, você ganhava essa conquista. E sua conta do Facebook era desativada há pouco tempo depois. Mas bem, esse tópico se refere a uma comic chinesa de PvZ chamada Plants vs Zombies 2 e Apple Secrets and ASMRs. E essa comic serve para explicar o que as partes do seu corpo fazem e por que você precisa cuidar delas. Mas isso acaba confirmando várias coisas bizarras sobre PvZ, como as plantas e os zumbis têm um coração ao lado esquerdo do corpo. As plantas podem ser picadas por mosquitos e podem conter malária, resfriado e outras doenças. As plantas podem ter um infarto cerebral, o que indica que as plantas têm um cérebro ou até mesmo um crânio. Sem falar que zumbis também podem ficar resfriados e doentes. E mais, as plantas têm narizes e dentes. Sim, dentes. Elas podem ser vacinadas e podem peidar. Sim, as plantas podem peidar, o que indica que elas têm intestinos e até mesmo ânus. E não para por aí. Porque, de acordo com a Wiki, essa comic diz que zumbis femininos podem dar à luz. E zumbis podem ter câncer. E plantas têm vasos sanguíneos. Não me pergunte como. E, e podemos dizer que, veja, leite e ovos são mencionados também, se você me entende. Enfim, provavelmente isso não é canon, porque é uma comic chinesa. Mas se for, meu Deus, não quero nem imaginar. Nos arquivos de Garden Warfare 1, é possível encontrar chapéus das variações dos zumbis e plantas, e uma delas é chamada de carpinteiro. E como ela estava em meio de vários chapéus de várias variantes, é possível que haveria uma variante de carpinteiro por engenheiro. E essa imagem é a única coisa que nos prova isso. Isso se refere a um bug na versão de PWZHD, do iOS, que os textos eram substituídos por missing e os frames do jogo ficavam extremamente instáveis. Em alguns casos, os saves eram apagados. Mas esse bug acabou sendo consertado depois de alguns anos. O 660J fez um vídeo sobre isso há um tempo atrás, mas resumindo, a planta desafia a ciência. Ela só desafia. Outras plantas comem luz e extrai oxigênio. A planterna come escuridão, extrai luz. Isso está escrito no almanaque a propósito. Sim, isso é verdade. Já que recentemente, para comemorar o aniversário de 15 anos da franquia, o Jorge Fan postou várias artes conceituais, e em uma delas podemos ver que a noz era para ser ser chamada de batata. Ou seja, saiba que se alguém chamar a noz de batata, você não pode corrigi-la mais. Bem, isso é verdade, já que em alguns momentos de PvZ podemos ver isso como a descrição da Mega Meteor Video, que diz o seguinte: eu era um upgrade, mas agora sou minha própria planta, com minhas próprias ambições e sonhos. Ou a descrição da Buttercup, que menciona o custo de sóis e vários outros momentos. Bem, esse foi um dos tópicos mais difíceis de se pesquisar. No início eu achei que se referia àqueles jogos bootleg ou aquelas thumbs fakes do YouTube. Mas na verdade se refere a esse clipe. Yeah, well, we're working on the story for Plants vs. Zombies 5, and so maybe we can use some of these ideas in the new Plants vs. Zombies game. Eu não sei o que dizer. E se trata de um zumbi de um jogo chinês de PvZ que foi removido e substituído. Bem, porque ele está tão fundo no iceberg? Porque quando foram perguntar a um dos diretores de arte desse jogo, ele não reconheceu o zumbi e disse que provavelmente era uma fanart. Sendo que hoje em dia temos evidências suficientes para provar que esse zumbi existiu.
E é meio louco de se pensar que os próprios artistas que fizeram a arte dele esqueceram que ele existe. Sim, se você botar a Power Lily quando o level acabar e der um adubo para ela, você vai ver que ela realmente tem poder de adubo. E ela vai te dar 2 adubos em troca. É meio broxante, mas é bem interessante. No mapa do Grande Norte Branco é possível encontrar um pôster escrito Winner e ao lado uma imagem do girassol de gelo. O NOP 8888 é um documento oficial dos Estados Unidos que descreve o que fazer em um apocalipse zumbi. E nesse documento há uma referência a PvZ na página 7. Ok, isso se refere que em 2015 um repórter popular de um site chamado Kotaku fez um post com o título "Por que tem uma caixa de PvZ Garden Warfare 1 presa no meu teto?". Então ele conta a história no post que ele fez. E segundo ele estava jogando alguma coisa no computador quando de repente viu uma aranha em cima do teto. Então ele pegou um spray e borrifou na aranha. E como ele estava com muito medo dela, ele pegou a primeira coisa que estava por perto e esmagou a aranha. No caso, uma caixa de PvZ Garden Warfare 1. E por causa do spray, a caixa ficou colada no teto. E o mais impressionante, em 2020 ele nos deu uma atualização e disse que a caixa ainda estava grudada no teto. E é capaz que nos dias de hoje essa caixa de PVC ainda esteja grudada no teto. Isso se refere que a Frostbite Caves era para ter uma expansão, só que acabou sendo descartada. No entanto, zumbis dessa expansão acabaram sendo vazados. Não só isso, mas também uma variante do All Stars e do zumbi foram vazados, também indicando que o mundo moderno também era para ter um tipo de expansão. Bem, tecnicamente os zumbis do minigame Zombotany aparecem no modo aventura. E para explicar isso, precisamos entender que sim, existe um tipo de sexto mundo em PvZ que é acessível por meio de cheats. No entanto, as fases vão ser a mesma coisa da fase 5-9. E isso vai até a fase 6-49, onde os zumbites para ervilha começam a aparecer. Então, tecnicamente, é possível sim encontrar os zumbis do minigame Zombotany no modo aventura. Mas para isso você vai precisar usar um pouco de cheats. Há um total de 3 minigames descartados para a fase 1-5. O primeiro simplesmente seria que você teria que tirar algumas linhas do chão, com a pá. Já que eles estavam planejando um minigame que você usasse a pá. No entanto, era muito simples e foi descartado. Então eles trocaram para um minigame no qual o jardim ficaria cheio de nozes, e você teria que usar a pá para tirar elas e colocar espara-ervilhas. Mas esse minigame também foi descartado. Então eles trocaram por outro minigame, no qual você teria que achar esquilos. Inclusive, eles utilizam o mesmo sprite daquele Dave Skill, que falamos mais atrás no Iceberg. E bem, eles simplesmente desistiram de colocar o minigame envolvendo a pá, e então só colocaram um tutorial bem básico para pá. E fizeram o minigame do boliche, que é um dos meus minigames favoritos de todo o jogo. E se trata de, digamos que é uma minissérie de PvZ, no qual podemos ver um zumbi trabalhando na PopCap. É bem legalzinho e recomendo ver, já que ainda você pode encontrar essa série no canal do YouTube do Plants vs Zombies, por incrível que pareça. Bem, há uma arte conceitual da Disparevilha feita por um dos diretores de arte do PvZ2, e podemos ver que a Disparevilha na verdade é um tipo de robô, o que é bem bizarro. E é mais perturbador ainda quando você para pra pensar que foi feito por um dos diretores de arte de PvZ2. Mas ainda bem que não temos uma confirmação se isso é canônico ou não. Isso se trata de um Anagyorn, onde um usuário descobre que se ele colocasse o nome dele de 253RDev, ele iria ativar um possível modo de desenvolvedor. Então ele fez isso e um pop-up apareceu para ele ativar esse tal modo de desenvolvedor. E ele ativou e digamos que o jogo ficou um pouco estranho.
isso, as cores do jogo ficaram totalmente distorcidas, os sprites e animações da maioria das plantas haviam sido alteradas de alguma forma. Os zumbis ficaram com olhos pretos, o Dave estava sem partes do seu corpo. Ele não conseguia mais acessar o Jardim Z e a música ficou completamente distorcida. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, ele tenta jogar o jogo. E vemos que o jardim também ficou com cores distorcidas. E também vemos que os zumbis deixavam rastro de sangue quando morriam. Mas enfim, quando ele passou do level, algo aconteceu. A partir daí, as coisas só começam a ficar mais bizarras e mais misteriosas. E se você quer investigar esse canal de horror, vá em frente. Sim, a ervilha de plasma, meu Deus. Não acredita? Bem, vamos dar uma olhada em sua descrição. A ervilha de plasma atira ervilhas. Ervilhas que são universos inteiros em si mesmas. Ervilhas de galáxias flutuantes, de milhares de estrelas. Ervilhas com enormes nebulosas que fazem você e eu parecermos anões. Ervilhas costuradas do próprio tecido do espaço-tempo, no qual nascem infinitas possibilidades de cosmos. Ou seja, cada tiro que você dá com a ervilha de plasma, você está literalmente atacando seus inimigos com universos inteiros, destruindo-os e matando bilhões, se não de trilhões de seres vivos e famílias. A ervilha de plasma é uma das plantas mais poderosas de toda a franquia de PvZ. A ervilha de plasma é um deus. Tema. Traquinas é uma das marcas mais icônicas de biscoito para quem cresceu nos anos 90 e 2000. Particularmente, esse biscoito, que é a sua cara, foi uma das guloseimas que eu mais amava na infância. Mas lá na primeira metade dos anos 2000, a Traquinas deu o que falar entre a criançada com o lançamento dos sabores limão, banana e morango, ou também conhecidas como as Traquinas coloridas. Eu me lembro muito bem dessa bolacha. A de limão era a minha favorita e foi um caso de comida extinta tão marcante que até hoje existem pessoas que clamam pelo relançamento dessa linha. Ainda no mesmo universo, também existia a Mini Traquinas, que era um lanchinho perfeito para os passeios de escola. A Mini Traquinas estava disponível nos sabores mais tradicionais e se tratava de um pacotinho com várias mini bolachinhas dentro. O produto saiu de linha e até onde eu sei,
ele não voltou mais. E antes de passar para o próximo tópico, eu já quero fazer algumas menções honrosas, pois eu me lembro de uma outra versão da Traquinas, que era um pacote tradicional, mas em um tamanho menor. Era mais ou menos a metade do tamanho de um pacote tradicional. Mas eu não me lembro se ele se chamava Mini Traquinas também, ou se era só uma versão menorzinha mesmo, mas a bolacha era a mesma, então não dá pra dizer exatamente que é uma comida extinta. Por outro lado, também vale citar outros sabores que eu, pelo menos, nunca mais encontrei no mercado, como a Traquinas de flocos, por exemplo. E tem mais um tópico de Traquinas, mas esse eu vou citar apenas lá na última camada, pois é bem mais obscura. Então, não deixem de ver o vídeo até o final. Sem Parar foi um produto da Nestlé que nasceu com o objetivo de concorrer diretamente com o Bis da Lacta. Ele tinha o mesmo conceito do Bis, que era aquele wafer coberto de chocolate, e o nome Sem Parar também faz uma alusão ao Bis, no sentido de não conseguir comer um só. A marca até conseguiu se consolidar por um tempo, mas posteriormente acabou saindo de circulação. Personalidades era uma linha de chocolates da Garoto que também marcou a infância de muita gente. E a versão que eu vou comentar aqui é a mais conhecida delas, que é a dos Looney Tunes. Esse chocolate era maravilhoso. Cada bombom da embalagem vinha com um personagem da Warner estampado e algumas edições vinham com figurinhas ou cards colecionáveis. Eu me lembro até hoje que numa Páscoa eu ganhei uma caixinha do Personalidades da Garoto dos meus pais, e na época eu achava até que era do Coelho da Páscoa, mas enfim. E é muito doido como comida, né, marca muito a nossa vida, porque eu me lembro até hoje da sensação de acordar e ver aquela cestinha com uma caixinha do Personalidades em cima, e nossa, fica até emocionado aqui. Posteriormente existiu uma versão, né, desse chocolate inspirada no filme Carros da Pixar, mas essa não fez tanto sucesso assim. Produzir este vídeo tá sendo uma explosão de nostalgia, pelo menos nessa primeira camada. O Mocinha era uma espécie de leite condensado saborizado que marcou a infância de muita gente lá dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Existia o sabor tradicional, o de chocolate e o de morango, que era o meu favorito. E posteriormente rolou um relançamento do produto com uma nova embalagem, mas não é exatamente a mesma coisa, infelizmente. O Bubbaloo é uma goma de mascar que ainda faz bastante sucesso no Brasil. Neste tópico, podemos citar os sabores chocolate, ou choco, que era muito parecido com um brigadeiro, pois vinha até um chocolatinho granulado por cima, mas eu particularmente achava horrível, pois eu mordia na expectativa de sentir o sabor de um brigadeiro e não tinha nada a ver. Outro exemplo meio bizarro é o de napolitano, que unia chocolate, morango e baunilha em um único Bubbaloo. Esse eu nunca comi, mas eu também nunca entendi muito bem a ideia, e eu duvido que dê pra sentir tantos sabores assim em uma goma de mascar tão pequena. Mas tudo bem. Cara, que ideia. O pó mágico que vinha no Cheetos era uma experiência e tanto. Ele era muito semelhante àquele pozinho do miojo, que a gente usa pra temperar um macarrão instantâneo, mas ele vinha dentro do pacote de salgadinho da Elma Chips. E como o próprio nome já diz, ele era mágico, pois você despejava o pozinho no pacote, fechava, chacoalhava bem e o salgadinho trocava de sabor e também de cor, ficando vermelho, verde, azul. Devia fazer um bem danado para as crianças. Hoje em dia eu olho para essa ideia e não me parece nada apetitosa, mas na época eu comprei a ideia, eu devo ter comido toneladas desse salgadinho com pó maluco por dentro, e enfim, nostálgico pra caramba. E isso também se aplica ao molhoucos, outra comida extinta muito nostálgica que também estava presente nos salgadinhos da Elma Chips. Era como se fosse um molhinho, né, tipo um sachê de ketchup, mas com molhos meio doces ou agridoces. Era uma combinação inusitada, mas eu confesso que eu também abracei a ideia na época. Tanto o pó mágico quanto os molhoucos nunca mais apareceram nos supermercados, mas estão gravados na memória de muita gente. Vocês se lembram do pirulito do Zorro? Era um pirulito mastigável com sabor de caramelo, tipo aquelas balas toffee, sabe? E era bem gostoso. Não tem muito o que dizer sobre esse doce. Eu lembro só que ele grudava nos dentes, assim, bastante. Mas enfim, era bom.
O chocolate surpresa também é uma outra maravilha da Nestlé. Existiram diversas versões, mas a mais icônica e provavelmente a que deixa mais saudades era a da Turma da Mônica, que mesclava chocolate ao leite com chocolate branco e que vinha no formato dos personagens. Cigarrinho de chocolate da Pan. Esse dispensa apresentações, né? Era exatamente isso. Um cigarrinho feito de chocolate para que as crianças pudessem brincar de fumantes no recreio. Que ideia, meus amigos. Por conta do bom senso, esse produto obviamente não existe mais hoje em dia, mas é possível encontrar uma versão mais leve do chocolate em formato de lápis. Agora sim, um objeto que crianças precisam ter em suas mãos, mas obviamente não fez tanto sucesso, pois a pitada de ousadia do cigarrinho de chocolate realmente dava um tempero para esse produto. Mas enfim, hoje em dia um produto com esse teor nunca aconteceria. Vamos aproveitar esse tópico para falar dos sabores de refrigerantes que hoje estão extintos. Alguém se lembra da Pepsi Twist gengibre? Esse é bem recente até, e isso me assusta muito, pois eles criaram até um mascote, né, no mesmo estilo dos limões lá da Pepsi Twist, que era um gengibre antropomorfizado, mas definitivamente não deu certo mesmo com essa campanha de marketing mais intensa. A suquita vitaminada foi uma das ideias mais estranhas da história dos refrigerantes. Ela tinha a proposta de talvez tentar pegar um público mais fitness que, sei lá, se impressionasse com a quantidade de vitaminas da embalagem e ao mesmo tempo talvez ignorasse as dezenas de colheres de açúcar presente em cada latinha, e não deu certo de forma alguma. A questão aqui é que a cor era estranha, a combinação de laranja, maçã e mamão não tinha nada a ver e o resultado foi um fracasso de vendas. Já a Fanta maçã verde, eu não vou mentir, podem me julgar aí nos comentários, mas eu gostava dessa bomba de açúcar. Ácido, com uma cor radioativa e bem mais doce do que deveria, esse sabor de Fanta também não durou muito nas prateleiras. E eu lembrei do nada aqui também da Fanta laranja com tangerina, essa era boa também. O Guaraná Black também é bem recente e ele prometia unir o sabor tradicional do Guaraná com açaí e com frutas naturais da Amazônia. Porém, não havia açaí entre os ingredientes do produto e isso acabou causando uma grande polêmica na época. E vocês se lembram do Guaraná Ice? Aquele Guaraná que foi lançado na ideia de ser uma novidade pro verão e que dava aquela sensação de refrescância que congelava um pouquinho a garganta em cada golada, sabe? Eu particularmente odiava esse Guaraná. E para finalizar, temos o Guará, que tentou surfar na onda das águas saborizadas como o H2O e o também extinto Aquarius Fresh, que hoje em dia é representado pela Sprite Lemon Fresh. Bom, o Guará tinha um comercial muito legal, mas parava por aí, porque o sabor em si era mais fraco que café de velório. Vamos falar de Tortuguita. Esse chocolate clássico da Arcor também conta com alguns produtos extintos, como a Tortuguita Gelatina, que oferecia uma experiência realmente diferente. Ela foi produzida em 2010 e no comercial mostrava uma tortuguita sendo amassada enquanto a gelatina representava o sangue, o que acabou deixando as coisas muito mais estranhas do que precisava. E além dos sabores mais diferentes, também tinha a Tortuguita no formato de pirulito, que eu sinceramente nunca vi isso na minha vida. E a Clube Social Frutas Vermelhas, ou a Clube Social Mel e Cereais, foi uma tentativa de criar uma versão doce de Clube Social que obviamente acabou não dando certo. O Serenata de Amor Pé de Moleque foi exclusivo da região do Nordeste por um tempo, mas depois acabou ganhando todo o Brasil. E meus amigos, que ideia boa! Essa mistura de Serenata do Amor com amendoim realmente funcionava e era perfeito para essa época de festa junina. Por outro lado, eu sou totalmente contra o sonho de valsa branco, uma tentativa da Lacta de subverter as expectativas dos consumidores. Isso até poderia funcionar se já não existisse o ouro branco, né? Brincadeira, pessoal. O sonho de valsa branco ele não era igual ao ouro branco, pois o recheio, né, do sonho de valsa não é de chocolate, mas essa alternativa em que a casquinha era de chocolate branco acabou não tendo muita atração entre o público e acabou durando pouco tempo no mercado.
mercado. Anteriormente eu já citei o Sem Parar, mas agora é hora de citar alguns sabores diferentes de bis que hoje são extintos. O bis Yogo Frutas Vermelhas eu nunca provei, mas pelo que eu vi, ele tinha um sabor meio iogurtizado que aparentemente agradou muita gente. Inclusive, a própria embalagem recomendava experimentar gelado, então eu confesso que fiquei curioso. O bis avelã eu me lembro bem, e eu não achava graça nenhuma, sendo bem sincero. Mas o meu favorito, não pelo sabor, mas sim pelo nome, é o bis morango gostosão. Eu também nunca comi essa versão, mas esse nome é simplesmente sensacional. Agora vamos a uma sequência de 3 produtos de uma marca muito adorada pelos brasileiros, a Toddy. Bom, entre os sabores que já fizeram parte das prateleiras, mas que não estão mais disponíveis, está o Toddy Cauramelo, trocadilhozinho bem cafajeste, mas honesto, que tinha um sabor que misturava achocolatado com caramelo, sem muitos segredos aqui. Outro exemplo é o Toddy 3 em 1, que misturava os sabores chocolate, avelã e frutas. Esse eu sinceramente nunca provei, mas fico curioso para saber como era, então se alguém que tá vendo esse vídeo provou, deixe aí nos comentários, por favor. E para finalizar, temos o Todinho Chocolate com Maçã do Amor. Outra ideia inusitada que eu só ouvi falar, mas nunca experimentei. Negresco segue aquela forma clássica, né? Biscoitos de chocolate, recheio de baunilha. Mas para subverter, a marca decidiu lançar o ousado Negresco invertido, o Negresco do Upside Down, que tinha as bolachinhas de baunilha e o recheio de chocolate. Esse eu provei na época e eu vou relatar a experiência. Em resumo, era uma experiência gastronômica que bugava a cabeça, pois o gosto é o mesmo, mas as texturas eram diferentes. O que deveria ter o gosto de chocolate tinha gosto de baunilha, o que deveria ter o gosto de baunilha tinha gosto de chocolate, então o gosto tinha o sabor que ele aparenta ter. Não era ruim, mas também não foi nada memorável. Por outro lado, nós também tivemos a Negresco Ice Mint, que tinha um recheio verde de menta. Relatos apontam que saborear esse biscoito proporcionava a mesma sensação de comer pasta de dente, e julgando pelas imagens, eu consigo acreditar. O melhor é que a própria embalagem pedia para que o consumidor abrisse a mente para uma nova sensação, o que não foi uma boa ideia, pois a maior parte dos clientes que decidiram abrir a mente não gostaram tanto da experiência. Esse é um daqueles exemplos que eu sinceramente nunca vi no mercado, até porque eu costumo comprar maionese de marcas mais em conta, então acabou passando batido. Mas a Hellmann's já lançou uma maionese no sabor azeitona, e eu queria saber se algum inscrito já experimentou, pois eu fiquei bem curioso para saber se isso era gostoso ou não. Em 2017, a Doritos ganhou uma edição especial chamada Mystery, que apresentava um sabor misterioso em cada um dos pacotes. Para se ter uma ideia, a empresa chegou a fazer uma parceria com a Google para tentar impedir que o sabor fosse revelado nas buscas, mas aparentemente o salgadinho não fez tanto sucesso assim e acabou saindo das prateleiras pouco tempo depois. A propósito, resenhas apontam que o pacote preto tinha um sabor doce e defumado e o pacote branco tinha uma pegada mais de queijo mesmo. E é isso. Ainda nessa seara dos salgadinhos, a Ruffles, famosa por suas batatas chips, também já contou com diversos sabores que não estão mais disponíveis no mercado. Entre os exemplos que eu me recordo está a Ruffles Milho na Manteiga, que eu não experimentei, mas me parece uma delícia. Também tinha a Mel e Mostarda, Yakisoba e a de Strogonoff, que é a mais surpreendente pra mim, pois muita gente tem o costume de usar Ruffles pra comer Strogonoff, tipo como batata palha, então eu fico imaginando como deve ficar Strogonoff com batata chips sabor Strogonoff. Sei lá, não me parece muito bom não, mas eu adoraria experimentar. Os próximos tópicos também serão de salgadinhos da Elma Chips, mas esses eu creio que são um pouco mais obscuros para muitas pessoas. O Fandango Zeco, por exemplo, é uma versão integral que trazia cards com fotos de vários animais. Era um produto com aquela pegada eco-friendly, mas eu não cheguei a experimentar não. Por outro lado, eu cheguei a experimentar o Fandango's Hot Dog, que tinha uma embalagem interessante que simulava aquelas barraquinhas de hot dog, pelo menos foi o que eu interpretei, mas sinceramente eu não me lembro do gosto.
E para finalizar, nós temos um spin-off, digamos assim, do Fandangos, que era o Fandoce, no sabor churros e chocolate. Aqui não tem muito o que dizer, mas eram simplesmente versões doces do Fandangos. Eu nunca comi, me soou muito estranho na época e eu não tive coragem de experimentar, mas me lembro de ver isso até nos botecos da rua aqui de casa. A Cheetos também contou com uma versão doce. Em 2021, a Elma Chips lançou a edição Arraiá, por tempo limitado, que tinha o sabor de cocada. Lendo mais, essa linha também contava com o sabor milho na manteiga, e eu confesso que eu só ouvi falar das duas versões. Elas passaram bem batidas pra mim. Diferente do Cheetos Lanchonete, que era uma versão bem interessante, onde os salgadinhos tinham formatos de pão e hambúrguer. A ideia era que você mesmo montasse os hambúrguerzinhos, então você pegava um salgadinho em formato de pão, um em formato de hambúrguer, outro em formato de pão, e fazia um mini cheeseburger. O gosto não era grandes coisas, mas essa dinâmica de montar o hambúrguer me chamava a atenção. Eu lembro de ter comido algumas vezes, mas de uma hora pra outra, essa versão simplesmente sumiu das prateleiras. Meu, isso é sério. Eu preciso desabafar aqui. Eu detesto chocolate que tem aquele gostinho de menta ou, sei lá, meio cítrico que a gente encontra em versões mais gourmetizadas de bombons e trufas, enfim, sabe? Eu até gosto do chocolate meio amargo e tal, mas os de menta, laranja, sabe? Essas coisas definitivamente não me pegam de jeito nenhum. Então talvez vocês possam imaginar o quanto eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui no mercado. Uma edição especial para a Páscoa que trazia diversos ovinhos de Páscoa com cristais de house em sua receita. Essa ideia mirabolante veio da Kraft Foods, que uniu essas marcas em um crossover inusitado. Eu não cheguei nem perto de provar um desses, mas eu quero saber se alguém aí experimentou e se essa combinação deu certo para quem curte esse tipo de chocolate. Alguém aí já experimentou a margarina delícia sabor brigadeiro? Ela existiu em 2007 e é um produto simplesmente inacreditável. Eu não consigo imaginar algo com textura de margarina e sabor de brigadeiro funcionando, mas eu confesso que eu experimentaria só pela curiosidade. E para finalizar o iceberg, vamos voltar a falar de traquinas. Lembram que lá no começo eu pedi para que vocês ficassem até o final, pois eu traria um outro tópico relacionado ao biscoito que é a sua cara? Então, eu já citei a mini traquinas, mas uma versão que aparentemente quase ninguém se lembra é a Big Traquinas. A Big Traquinas era uma versão da Traquinas, mas com um tamanho gigantesco em comparação ao tamanho original. Ele era vendido em uma embalagem única, tipo aquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Um pacote grande com um biscoito só dentro. Então, claro que ele não era tão grande assim quanto o do seriado, mas ele tinha ali mais ou menos o tamanho de um sanduíche de pão de forma. Eu tô tentando descrever porque eu não achei uma imagem sequer na internet, então eu tô usando só a minha memória mesmo. Mas era basicamente isso, era uma embalagem única da Traquinas, com uma bolacha grande dentro, igual a Traquinas tradicional, mas bem maior, né, o mesmo formato lá, com o desenhozinho da carinha da pessoa, e aí a criança abria o pacote e comia ela igual um sanduíche. Eu tenho plena certeza de que isso existiu, pois eu me lembro de comprar diversas vezes em um mercadinho que tinha perto da escola, e elas estavam inclusive no mesmo local que as mini traquinas, então eu intercalava entre as duas de vez em quando. Mas, como eu disse, não há nenhum registro na internet, eu não consegui achar nada. Então, lá no fundo, existe um lado meu achando que isso é um baita efeito Mandela. Por isso, eu quero que vocês comentem, principalmente quem tem ali entre 25 e 35 anos. Vocês se lembram da Big Traquinas? Ou eu só estou endoidando mesmo? Vai se saber. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do iceberg. Diferente das Lost Medias que a gente pode ir atrás e tentar encontrar, as comidas extintas não voltam mais, a menos que as próprias marcas queiram, e mesmo assim é muito provável que a fórmula e o gosto não sejam mais os mesmos, então é um tema que mexe muito mais com a nossa memória mesmo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar aí embaixo a comida extinta que você tem mais saudade, ou aquela que eu não comentei aqui no vídeo. Eu vou adorar ler tudo isso. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.